Profecia do domingo. Vamos seguir aí na síndrome, a cura da síndrome do ficar. Mateus 9, 9 a 13. Esse momento é o momento em que Jesus Cristo chama Mateus, um cobrador de impostos que publicamente era um homem corrupto, um pecador. Os judeus tinham, na época, essa cultura de registrar pecadores públicos. Por exemplo, prostituta, cobrador de impostos, assim vai. E o cobrador de impostos estava dentro desse registro de pessoas com pecados públicos, um pecador publicamente conhecido. Jesus Cristo chama, vem e segue-me. Depois Jesus Cristo foi na casa de Mateus e ali começou a jantar com boa parte ali de pecadores públicos, ou seja, cobradores de impostos, que eram amigos de Mateus. Chegam os fariseus e os mestres da lei e começa a indagar. Ele senta e come com os pecadores. Enfim, aí começa todo um discurso de Jesus, eu não vim para o doente, eu não vim para o são, mas eu vim para o doente e tudo mais. Agora, tem um detalhe, que os fariseus e os mestres da lei não me indagaram Jesus pelo fato de ter chamado ao seu seguimento um pecador público que era Mateus, mas indagaram Jesus porque sentou com Mateus para comer. Por quê? Porque para o fariseu essa questão de seguir a Deus, de sair de si para seguir a Deus, não existia isso na cabeça deles, na cultura religiosa deles. Esse lance de sair e não ficar mais não fazia parte dessa espiritualidade que os judeus, fariseus, o povo de Israel tinha. Como eu disse lá no começo da semana, o Antigo Testamento, que é toda uma construção, nascimento e construção e reconstrução do povo de Israel, o Antigo Testamento, a teologia era ficar, era ponto de chegada. No Novo Testamento, em Cristo, a teologia é saída, é ponto de partida. E quando os fariseus eles olham essa ação de Jesus com Mateus, o pecador, eles indagam mais o fato de Jesus estar ali ficando com Mateus do que Jesus ter chamando Mateus para segui-lo. E aí que entra um contexto maravilhoso, que nós muitas vezes precisamos quebrar isso em nós. O seguimento de Jesus é a libertação de todo o nosso ser, inclusive dos pecados. Quer livrar desse pecado que você tem de estimação? Saia, siga Jesus. Quer livrar, ou melhor, quer ser maior do que essa ferida que você tem no passado? Siga Jesus, mas siga mesmo. Quanto mais radicalmente você seguir Jesus, mais radicalmente você vai ser maior que as feridas do passado. Você quer ser mais ou menos feliz? Quer ser feliz ou que você quer ser excelentemente feliz? Se quiser ser excelentemente feliz, saia, siga Jesus. E é interessante, os fariseus representam ali toda a visão do mal, né? Diante de Jesus. E eles não conseguem ver Mateus seguindo Jesus, mas conseguem ver Mateus sentado com Jesus. Isso para dizer o quê? Que Satanás, ele não enxerga e não consegue ver quem segue Jesus. Quem segue Jesus fica invisível a Satanás. Mas quem para, ele se torna alvo. Quem para em Cristo se torna alvo. Como alvo de Satanás, como Mateus se tornou alvo dos fariseus e dos mestres da lei. Está aqui, Mateus 9, versículo de 9 a 13. Está muito claro. Quando eu leio isso daqui, eu fiquei impressionado. Falei, por que eles não criticaram Jesus por ter chamado Mateus para ser apóstolo? Não aparece no Evangelho essa crítica, mas criticaram porque Jesus Cristo bebeu e comeu com Mateus. Isso para revelar para nós que ser invisível e imune de desgraças, acidentes acontecem, doenças acontecem. Existe doença comum e existe doença desgraçada, amaldiçoada. Quer ficar livre da doença amaldiçoada? Segue Jesus, porque a maldição não enxerga quem segue Jesus. Quem segue Jesus fica absolutamente camuflado a Satanás. E você tem que pensar nisso, por quê? Porque a síndrome do ficar é a síndrome muitas vezes satânica. A síndrome muitas vezes satanizada.
É impressionante na época do coronavírus, né? Quem pega coronavírus é quem está amontoado. Quem não pega é quem está disperso. E eu acho isso fantástico, né? Quando você segue Jesus, você vai ficar disperso de todo o amontoamento que muitas vezes sua vida fez com pessoas perto de você. A gente igual rato, né? Já viu um ninho de rato? Ou mesmo galinha choca, ela vai amontoando ovo, amontoando pintinho. Deus não quer você amontoado não, filho. Deus quer você disperso. Que nem o vírus, nem o coronavírus vai te pegar, irmão. Quando você segue Cristo. Claro, estou dizendo assim, não é aquele que segue Cristo que não vai ser contaminado pelo vírus. Não é isso que eu estou dizendo, mas para dizer, nós precisamos aprender a ter distanciamentos dos nossos ninhos, do amontoado. E isso daqui está claro em Mateus, né? Deus abençoe você e até semana que vem.